Olá pessoal, professor Cláudio aqui. Eu venho trazendo agora uma sequência de vídeos que vão falar sobre o concurso do SEDUC AL 2021. É um concurso que foi feito para a educação do estado de Alagoas. A banca desse concurso foi a SEBRASP, né? O concurso foi razoavelmente pesado e a gente vai analisar a prova específica de matemática. Então, vem comigo. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que a gente vai estar fazendo aí sobre esse concurso. Já deixa o seu like aí, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa aí nos comentários se você fez esse concurso, se você não fez, se você está estudando para outro, porque a gente sabe que vídeo no YouTube, eu estou gravando aqui, né, foi feito recentemente esse concurso da SEDUC AL, porém esse vídeo fica aqui para a gente estar estudando para outros concursos que vão vir aí, quem sabe a mesma banca, talvez não seja a mesma banca, mas é a mesma pegada, né? Então é interessante a gente estar vendo aí esse tipo de vídeo, se preparando, porque o nosso foco é ser o próximo aprovado no concurso público, é ver o seu nome lá na lista dos convocados. Então vem comigo, deixa o like aí no vídeo, vem comigo e vamos resolver essas questões. Então nós vamos fazer a correção da prova do concurso SEDUC AL 2021 nos conhecimentos específicos de matemática, certo? Essa prova foi na área da educação para professores e nós vamos fazer a correção apenas da parte de matemática, beleza? A parte do conhecimento específico nessa prova começou a partir da questão 51, então é a partir dela que nós vamos. Diz o seguinte: acerca das operações com números reais e suas propriedades, julgue os itens a seguir. Se A e B são números reais que satisfazem A menor que B menor que 0, então é correto concluir que 1 sobre A é menor do que 1 sobre B, que é menor do que 0, e que A ao quadrado é maior do que B ao quadrado, que é maior do que 0. Bom, nessa prova, todas as questões são de marcar verdadeiro ou falso, tá certo? Então, o que é que acontece? Se a questão for verdadeira, nós vamos ter que provar o porquê que ela é verdadeira, né? Porém, se a questão for falsa, basta a gente encontrar um exemplo, né, que seja uma contraprova do que ele diz, ou seja, que refute o que ele está dizendo. Se a gente encontrar um exemplo que não dê certo para o que esteja sendo aplicado, então quer dizer que essa questão já vai ser falsa, tá certo? E vai ser basicamente o que nós vamos fazer aqui, porque perceba essa parte aqui, ó, A menor que B menor que 0 indica que A e B são números negativos, certo? São menores que 0. E aí ele diz que a gente vai concluir isso aqui: 1 sobre A é menor do que 1 sobre B, que continua sendo menor do que 0. Será que essa parte é verdade? Bom, a gente vai notar o seguinte, vamos pegar aqui esses números, ó. O nosso A vai ser o menos 2, o B vai ser o menos 1, e ambos são menores que 0, beleza? Então, a gente vai aplicar nessa segunda desigualdade aqui, no caso, vamos considerar essa sendo a primeira, essa daqui é a segunda desigualdade. Então nós vamos ter 1 sobre menos 2 é maior do que 1 sobre menos 1. Por quê? Porque aqui é menos meio, né? E aqui é menos 1. Então menos meio é maior do que menos 1. Ambos são menores que 0. Então a desigualdade está toda torta aqui. Então não é verdade o que ele está dizendo aqui. A desigualdade não fica perfeitinha. 1 sobre A não é menor do que 1 sobre B. Nós vimos aqui que se eu peguei 1A menor do que B, sendo ambos menores que 0, a fração com esses termos no denominador não satisfez a desigualdade aqui. Portanto, a questão 51 é falsa. Vamos ver a 52. Considere que x e y sejam dois números reais maiores que 1, de modo que o número x ao cubo menos y ao cubo seja um número positivo, cujos únicos divisores são 1 e o próprio número. Com base nessas informações,
conclui-se que x é sucessor de y. Bom, vamos fazer algumas análises aqui do que foi que ele disse, né? Ele falou aqui que x ao cubo menos y ao cubo vai ser um número positivo. Isso significa que o x é maior do que o y. Para isso acontecer, só o x sendo maior do que o y. Beleza? Uma vez que ele também falou que eles são números naturais maiores que 1. Então, x e y são positivos. Para essa diferença aqui continuar sendo positivo, x é maior que y. Beleza? Tranquilo, né? Até aí. Mas aqui, ó, a maior parte, a parte mais assim da gente prestar atenção nessa questão é cujos únicos divisores são 1 e o próprio número, ou seja, x ao cubo menos y ao cubo vai ser um número primo, que só tem dois divisores, obviamente, o 1 e ele próprio. Então, com base nessas informações, será que a gente vai conseguir concluir que x é sucessor de y? Vamos ver. Então, primeiramente, eu vou fazer uma fatoração desse x ao cubo menos y ao cubo, certo? Então, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Na fatoração de x ao cubo menos y ao cubo, eu tenho x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Beleza? Então, fatorando isso aqui, eu encontro isso. E agora nós vamos fazer a análise disso. Ele falou que esse número só tem dois divisores, né? Se só tem dois divisores, e eu encontrei aqui um produto de dois números, então, obviamente, esses são os dois divisores. Aqui eu acho um deles, né? E aqui eu acho o outro deles. Bom, e aí? O que é que a gente consegue encontrar com isso? Então, quer dizer, vamos analisar parte por parte. Então, esse x menos y sendo um divisor, ou ele vai ser o 1, ou ele vai ser o próprio número. Beleza? Mesma coisa para essa outra parte. Se um é um 1, o outro vai ser o próprio número. Ou se o daqui for o próprio número, esse daqui vai ser 1. Tem que ser 1. Só que o que acontece aqui, ó, x e y são números naturais maiores que 1, são positivos. Então, x ao quadrado é maior do que 1. A multiplicação de x vezes y é maior do que 1 também. E y ao quadrado também é maior do que 1. Ou seja, x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, isso daqui está dando bem maior do que 3. Né? Está dando maior do que 3 até, eu posso dizer isso. E aí, o que a gente pode afirmar? Se isso está dando maior do que 3, isso não pode ser 1. Então, isso daqui é o próprio número, é o número primo que ele falou. Ou seja, x menos y tem que ser 1. E x menos y só pode ser 1 se x for igual... Tem aqui a explicação do que eu acabei de falar, né? Então, x menos y só pode ser 1 se x for o sucessor de y. Né? Porque aí o sucessor menos o antecessor vai dar 1. Né? Menos o seu antecessor, no caso. Né? O número. Né? O sucessor menos o próprio número vai dar 1. É a única forma, a única maneira. Então, a gente conclui que a questão 52 é verdadeira. Beleza? Vamos para a questão 53 agora. A soma de dois números irracionais positivos é sempre um número irracional. Aí uma pessoa na pressa, no concurso, né, querendo marcar a alternativa rápido, pode pensar o seguinte: dois números irracionais, se ambos são positivos, então eu não posso pegar a raiz quadrada de 2 e menos a raiz quadrada de 2. Por exemplo, como é um exemplo comum da gente ver nesses casos, né? Quando a soma de dois números irracionais dá um número racional, né? A gente tem esse exemplo. Porém, a gente esquece que a soma de um número natural com um irracional, na verdade, ela é um número irracional. Então eu posso pegar dois números dessa forma aqui, ó. 1 mais raiz de 2 e 5 menos a raiz de 2. Raiz de 2 é um pouco mais do que 1, né? Então, isso daqui, obviamente, é positivo.
E 5 menos a raiz de 2 também é um número irracional positivo, porque com certeza a raiz de 2 é menos do que 5. Então isso daqui continua sendo positivo. Então beleza, se a gente pega esses dois números, eu estou pegando dois números irracionais positivos. Porém, se eu faço a soma entre eles, quando a gente soma eles, o que vai acontecer? As partes que são irracionais, elas vão se anular e vai apenas somar as partes naturais, ou seja, vai dar 6, que é um número natural, não só racional, né, mas como natural inteiro. Tranquilo? Então, essa questão aqui, obviamente, é falsa. Então a gente encontrou um exemplo que refuta a afirmativa dele. Então vamos agora resolver a questão 54. Vamos ver o que é que ela diz. Se o cubo de um número inteiro é ímpar, então esse número deve ser necessariamente ímpar. Será que é verdade isso? Bom, tem uma saída muito interessante da matemática que a gente supõe o contrário para ver se chega no resultado. Se não chegar, aí a gente pode ver que a única saída é a suposição habitual. Ou seja, trocando em outras palavras, vamos resolver isso daqui. Vai ser basicamente o seguinte, ele falou aqui, ó, se o cubo de um número inteiro ímpar, né? Se o cubo de um número inteiro é ímpar, então esse número necessariamente é ímpar. Então a gente vai ver o seguinte, ó. Vamos supor que esse número seja par. Vamos supor que esse número seja par. Será que o número sendo par, o cubo dele pode ser ímpar? Então a gente vai supor aqui, ó, que um número n é par. Então a gente sabe que todo número par, ele é da forma 2k, ele é um múltiplo de 2, né? Onde esse k é um número inteiro. E aí o que a gente faz? Vamos elevar ele ao cubo, para ver se isso pode ser que dê algum resultado ímpar. Será que tem? Aí a gente eleva isso ao cubo. Elevando esse número n ao cubo, a gente vai ter 2k elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8k elevado ao cubo. Esse 8 aqui, eu posso desmembrar ele como sendo 2 vezes 4. Então, fica dessa forma. 2 vezes 4k ao cubo. Ou seja, aqui eu obtive um número par, né? Que é alguma coisa multiplicada por 2. Então, isso daqui é um número par. Ou seja, o cubo de um número... se eu tenho um número par, eu elevo ele ao cubo, o resultado sempre é par. Então, como o resultado aqui deu ímpar, a única saída é que o número seja ímpar. Não tem como um número par chegar no resultado ímpar. Então, a única saída é de fato que ele seja ímpar. Portanto, a gente conclui que é verdadeiro. Beleza? O único jeito de um número ter o seu cubo ímpar é se esse próprio número for ímpar também. Beleza? Vamos para a próxima questão. O número 12,077773 pontinhos tem infinitos algarismos, portanto ele é um número irracional. Galera, essa daí, com todo respeito, não sei o nível de você que está assistindo a esse vídeo, mas essa daí é nível sexto ano, cara. Não tem como um professor de matemática dizer que isso daí é errar essa questão, né, cara? Nós estamos vendo aqui a repetição do algarismo 7. É óbvio que ele tem infinitos algarismos, porém é uma dízima periódica. E uma dízima periódica, ela pode ser colocada na forma de fração. Você pode até colocar aí na calculadora para ver se o que eu estou falando é alguma bobagem. Coloca aí 1087 dividido por 90. Cara, isso vai dar 12,077777. Ou seja, isso é uma dízima periódica, é um número racional. É claro que isso é falso. Beleza? Então vamos agora para a questão 56, né? A partir de agora, acerca das funções reais, a gente vai falar das funções reais, julgue os itens a seguir. Questão 56, sendo a e b números reais não nulos, de modo que a função f de x é igual a vezes o número neperiano, né, elevado a bx, menos 2, seja decrescente. Então, necessariamente, o produto de a por b é um número negativo. Será que isso é verdade? Bom, o que é que a gente vai
ver nessa questão para resolver ela? Para o produto de A por B, tá aqui, o produto de A por B ser um número negativo, o que é que tem que acontecer? Eles têm que ter sinais opostos, um positivo, o outro negativo, que aí o produto dá negativo. Eles não podem ter o mesmo sinal, não pode ser os dois positivos nem os dois negativos simultaneamente. Então o que é que vai acontecer? Vamos analisar, fazer igual a questão que nós fizemos agora anteriormente, né? Vamos analisar justamente esse ponto. O que é que acontece com a função se os sinais de ambos forem positivos? Se o sinal de ambos forem iguais, né? Que aí o produto daria positivo. Então, se o sinal de ambos forem iguais, a gente vai ter que facilmente a gente observa que se o sinal dos dois for positivo, se A for positivo e B for positivo, o A ele não vai mudar absolutamente nada na função, né? Ele vai apenas dar um ângulo maior na curva da função, observando como se fosse um gráfico, né? E o B também ele vai estar ali auxiliando o x, mas quem comanda na verdade essa função é o x. Quanto mais o x crescer, essa função vai crescer. Então o A e o B eles vão estar ali somente em relação à inclinação da curva e esse tipo de coisa, né? Então se ambos forem positivos, a função ela é crescente, tranquilamente, tá? Isso é fácil ver. Nosso problema agora está em analisar se a função, se A e B for negativos, se eles tiverem o mesmo sinal, ambos sendo negativos. O que acontece aqui, primeiramente, com esse B sendo negativo? Esse B sendo negativo vai transformar isso daqui em uma fração, né? Então vai jogar esse BX, vai ficar 1 sobre BX, né? Vai ser o contrário. Então vai ser essa parte aqui do E elevado a BX faz com que a função seja decrescente, né? Seja decrescente. Só que esse A sendo negativo, ele vai mudar o rumo que a função toma. Então, quando somente o A é negativo e essa outra parte é positiva, ele muda o rumo da função. Se ela está crescendo, ele vai fazer ela decrescer, né? Então, como aqui, acabei de analisar, falei que ela está decrescendo, ele vai mudar o rumo, então ele vai fazer essa função crescer. Então, quando o A e B é negativo, um vai mudar o rumo e o outro vai fazer ela decrescer. Então, o contrário de decrescer é crescer. Então, com os dois sendo negativos, a função é crescente também. Então, a gente vê que quando os sinais são iguais, a função é crescente. Mas ele está falando que a função é decrescente, então os sinais não podem ser iguais. Obviamente os sinais não são iguais, os sinais só podem ser diferentes. E quando os sinais são diferentes, o produto entre eles é um número negativo. Então, essa questão ela é verdadeira. Beleza? Então, questão 56, verdadeira. Vamos agora na questão 57. Se f de x é igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 e g de x é igual a x mais 3, são números reais, então f de x é igual a g de x para todo número real x. Veja que o problema dessa questão é esse para todo número real x. Para todo número real x. Estudantes de matemática, estudantes de todas as áreas, têm o costume de fatora isso daqui. Você vai encontrar x mais 3, multiplica por x menos 3, e aí corta o x menos 3 de cima com o de baixo. Isso está certo, desde que o denominador não seja zero. Porque na verdade você não está cortando. Vamos ver aqui, ó. Veja bem. Quando você faz esse cancelamento aqui, x menos 3, você não está cortando. Você está dividindo. X menos 3 dividido para x menos 3 é 1. Então fica 1 vezes x mais 3, que é igual a x mais 3. Porém, você não pode dividir isso daqui
se eles forem zero, porque vai ser 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Então você só pode fazer esse cancelamento, como muitos alunos fazem, né, se você tiver a certeza que o x é diferente de 3. Então, não é para todo número real x, é para qualquer número, exceto o 3. Ou seja, essa questão é falsa, ela é uma pegadinha e daquelas, viu? Porque é para quase todo número real, menos o 3. Só naquele pontinho ali, essas duas funções não são iguais. Beleza? Então, cravou essa daí, vamos para a próxima. Questão 58. Considere que f e g sejam funções reais, de modo que g de x é igual a x mais 3 sobre x, e a composição fog de x é igual a x ao quadrado. Com base nessas informações, conclui-se que f de x ela é menor do que 10 sobre x menos 1 ao quadrado. Será que isso é verdade? Então o que é que a gente vai fazer aqui para descobrir se essa desigualdade aqui é verdadeira? Bom, inicialmente a gente vai testar a igualdade. F de x, se fosse igual a 10 sobre x menos 1 ao quadrado, o que é que ia acontecer? E aí quando a gente pega o f de x e faz igual a 10 sobre x menos 1 ao quadrado, e aplica a função composta, fog, né, que é o mesmo que f de g de x, a gente vai ter isso daqui. 10 no lugar de x, a gente joga o que está lá no g de x, né? Então, colocamos o g de x aqui no lugar de x e vamos fazendo a operação. Então, fazendo essa operação aqui, a gente chega aqui, ó, 10x ao quadrado sobre 9. Ou seja, um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior do que o que realmente era para ocorrer. A diferença do que era para ocorrer para o que nós encontramos é porque por conta desse 10 aqui, né, ó. Se fosse um 9, ia ficar 9 dividido por 9 ia dar 1, ia ficar só o x ao quadrado, e aí a gente teria. Ou seja, a gente tem que o f de x ele é igual a 9 sobre x menos 1 ao quadrado, né? No lugar desse 10 aqui seria um 9, para poder cancelar com o de baixo, ficar só x ao quadrado, como ele tinha dito aqui na questão. Então o f de x é isso aqui. Ou seja, o f de x ele é menor do que 10 sobre x menos 1 ao quadrado. Então a gente observa aqui o seguinte, tem que analisar a outra parte ainda, ó. X menos 1 ao quadrado, ele é um número positivo, né? Porque dependendo do valor de x, a gente tem sempre que isso daqui está ao quadrado, então sempre vai ser positivo. O fato dele estar sempre positivo nos leva a dizer que sim. Então 9 sobre x menos 1 ao quadrado, ele é menor do que 10 sobre x menos 1 ao quadrado, certo? Por conta dessa análise, tá? Ainda tinha essa análise extra aqui para fazer no finalzinho, para cravar que essa questão é verdadeira. Então, veja aí, analise, essa questão é verdadeira, beleza? Vamos para a próxima questão, questão 59. O domínio da função f de x igual a 1 sobre raiz cúbica de x menos 1 sobre x é o conjunto x pertencente a R, né, todos os números reais, exceto os pontos x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, exceto esses três pontos, por isso diferente. Beleza? Então é todos os reais menos esses três pontos. Será que é verdade? Então inicialmente a gente vai... Vamos dar só uma leve organizada nesse denominador dessa fração aí, né? Nessa raiz cúbica, na verdade. Organizando essa parada aqui, a gente encontra isso daqui, né? X é mínimo x, né? X ao quadrado menos 1. Então, beleza. Agora aqui a gente já tem capacidade suficiente de resolver isso. O que é que acontece? A gente sabe que essa função aqui, ela não pode, de jeito nenhum, o denominador de uma fração ser zero. E às vezes, não é o caso dessa função, mas quando tem uma raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz que o índice é par, não pode ter número negativo aqui dentro, tá? Mas como aqui o índice é ímpar, nos libera para ter número negativo, tranquilo, positivo, só não pode ser os denominadores das frações iguais a zero.
Então, a partir daí, a gente já sabe que eu tenho x ao quadrado menos 1 sobre 0. Esse 0 não pode ser 0. Então, aqui, ó, x igual a 0 não pode ser, de jeito nenhum. Beleza? X igual a 0 não pode ser. Então, está correto aqui. E também, agora analise que essa raiz cúbica, ela é o denominador dessa fração. Então, quer dizer que a raiz cúbica não pode ser 0. A raiz cúbica só vai ser 0 quando x ao quadrado menos 1 for 0. E, rapaz, de cabeça aqui a gente já consegue ver, né? Que x ao quadrado menos 1 ele é 0 se o x for 1 ou se o x for menos 1. Então, o x não pode ser 1 nem ser menos 1, porque senão vai zerar essa raiz consecutivamente e vai zerar o denominador dessa fração maior aqui. Então, o x também não pode ser 1 nem ser menos 1. Então, para qualquer outro valor de x, isso daqui é verdadeiro. Então, isso daqui é o domínio dessa função, todos os números reais, exceto os pontos de x igual a 0, x igual a 1 e x igual a menos 1, igual disse na questão, portanto, essa questão é verdadeira. Vamos para a questão 60, aqui, questão de número 60. A função f de x igual a 2 módulo de x mais 3, fecha módulo, menos 5, ela é uma função par. O que é uma função par? A função par, ela é aquela que o f de menos x é igual ao f de x, certo? F de menos x é igual ao f de x. Tanto faz você usar o número negativo ou o seu simétrico, o valor da função vai dar igual. Ou seja, a função módulo de x ela é uma função par, porque módulo de 2 é igual ao módulo de menos 2, por exemplo. Tá certo? Então, só para dar um exemplo aí para vocês. Será que essa função aqui também tem essa propriedade? Ela não é um módulo de x, ela é 2 módulo de x mais 3 menos 5. E eu falei para vocês no início desse vídeo que para dizer se uma questão ela é verdadeira ou falsa, se ela for falsa, basta eu encontrar um exemplo que refute o que ele está dizendo na afirmativa. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, x igual a menos 2, para ver o que acontece. Tá bom? Vamos pegar x igual a menos 2 e ver o que acontece com a função. Então, no lugar de x, eu vou jogar menos 2, onde tem 2 módulo, vai ficar menos 2 mais 3, fecha módulo, menos 5. Então, aqui eu vou resolver no módulo dessa parada aqui. A gente vai ter que menos 2 mais 3 é igual a 1. Então, vai ficar 2 módulo de 1 menos 5. 2 vezes módulo de 1 dá 2. Menos 5, isso daqui dá menos 3. Certo? Por outro lado, se a gente pega o simétrico de menos 2, ou seja, se a gente pega o 2, a gente vai ter 2 módulo de 2 mais 3, fecha módulo, menos 5. Resolvendo o módulo primeiro, nós vamos ter 2 módulo de 5, menos 5. 2 módulo de 5 é 10. Então vai ficar 10 menos 5. 10 menos 5 é 5. Então a gente observou que o f de menos 2 deu diferente do f de 2. Ou seja, f de menos x igual a f de x? Não, não é. Então, essa questão é falsa. Beleza? Então, galera, deixa um like aqui. Vou gravar os vídeos com todas as questões desse conhecimento específico de matemática. Você já deixa um like aqui para ir se ligando em todas elas. Se tiver alguma dúvida, o professor, se eu falou besteira aqui, bota aqui nos comentários. Deixa um like aí para me ajudar. Estou gravando aqui essa sequência de vídeo para que todo mundo possa ver, comparar tanto bancas de concurso quanto se preparar para outros concursos que você vai fazer aí no futuro. Então ajuda muito aí o like a divulgar a mais pessoas. Quanto mais gente, melhor a gente vai evoluir na educação. Valeu, galerinha, fico por aqui nesse vídeo, mas se liguem que tem a continuação logo na sequência. Valeu, galerinha, até mais, aquele abraço.